E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UPSSA 3 do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: um grande reservatório está preenchido com um líquido de densidade igual a 1,6 gramas por centímetro cúbico. O reservatório tem uma pequena tampa inferior de encaixe lateral, cuja área de seção transversal é de 5 centímetros quadrados. A tampa está localizada a uma profundidade de 800 centímetros, conforme ilustra a figura ao lado. Qual é, então, a força média do líquido sobre a tampa? Então, a gente precisa descobrir qual é a força que o líquido vai fazer. E aí, quando a gente vai analisar essa questão, o que a gente precisa saber? Existe pressão atmosférica aqui fora, empurrando esse líquido, e, consequentemente, esse líquido tem uma pressão. Então, essa tampa, ela sofre a pressão atmosférica, mas também sofre pressão do líquido. Estou colocando com essas setinhas de roxo para vocês poderem ver. Só que aqui do lado de fora também tem ar, então a pressão atmosférica vai empurrar um pouco para dentro. Então, no final, o que a gente precisa saber é o seguinte: como existe pressão atmosférica fazendo um efeito no líquido que, consequentemente, empurra a tampa para fora, e também existe pressão atmosférica do lado de fora, esse efeito da pressão atmosférica não vai ser tão relevante. O que a gente precisa saber é o seguinte: a gente precisa saber qual é a pressão que esse líquido está fazendo na tampa. Show de bola? E a gente pode lembrar que a pressão feita por um líquido, ou seja, a pressão hidrostática, vai depender da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e da altura da coluna de líquido do ponto associado. Nesse caso, ele falou para a gente que essa altura é 800 centímetros. Como a gente está trabalhando com respostas que estão em newtons, né, aqui o gabarito, a gente precisa converter as unidades para o padrão SI. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou começar pela altura. A altura é 800 centímetros. Para passar para metro, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir por 100, porque o metro é a unidade do sistema internacional. E aí, dessa forma, a gente vai encontrar uma altura de 8 metros de profundidade. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa com a área. Essa área é de 5 centímetros quadrados. Quando eu quero converter para unidades do sistema internacional, e eu estou falando de uma unidade de área, como que eu vou fazer? Eu sei que para passar de centímetro para metro, eu dividi por 100. Só que eu estou fazendo de centímetro quadrado para metro quadrado. Então, eu vou dividir por 100 ao quadrado. Show de bola? E a partir disso, a gente pode escrever assim, ó. A nossa área vai ser 5 sobre 100 ao quadrado. Em outras palavras, a gente pode pegar esse 100 e jogar no numerador. E aí, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 5. Como eu joguei esse 100 para o numerador, eu tenho que trocar o sinal do expoente dele. Então, vai ficar 100 a menos 2. Eu vou passar esse 100 para notação científica. Como o 100 tem 2 zeros, ele é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar como 5 vezes 10 ao quadrado elevados a menos 2. Potência de potência, a gente multiplica as potências, vai ficar 10 a menos 4. Só que eu tenho que colocar o valor inteiro, né? É 5 vezes 10 a menos 4. Beleza. E isso em metros quadrados. Fizemos a conversão, ó, dá uma olhada, ó. Peguei o 100, joguei para cima, troquei o sinal do expoente. 100 é 10 ao quadrado, potência de potência, multiplica as potências. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, gente, agora a gente vai converter o valor da unidade da densidade, que nesse caso é 1,6 gramas por centímetro cúbico. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar o valor da densidade, 1,6 gramas por centímetro cúbico. E eu vou pegar esse valor e passar para quilograma por metro cúbico. Para isso, você precisa multiplicar por 1000, tá bom? Dessa forma, a densidade ela vai ser 1,6 vezes 1000,
O 1000 é 10 ao cubo, tá bom? Porque ele tem 3 zeros, quilograma por metro cúbico. Botei apertadinho aqui, mas dá para entender. Todas as unidades elas foram convertidas e agora a gente vai calcular a pressão feita por esse líquido aqui que a gente está analisando. Olhando a pressão do líquido, o que a gente vai ter? A pressão hidrostática feita por ele vai depender da densidade dele, que a gente sabe que é 1,6 vezes 10 ao cubo. Esse valor ele forneceu para a gente, tá bom? E a gente converteu. O valor da gravidade, que é 10, e a altura da coluna de líquido, que é 8. Agora a gente tem que fazer essa conta. Olha, todos os valores foi dado no enunciado e a gente converteu e a gente usou essa fórmula aqui. Vamos lá, vamos fazer essa continha aqui. 8 vezes 1,6. Como que a gente pode fazer isso aqui? Se você fizer essa conta de 8 por 1,6, a gente vai encontrar 12,8 vezes 10 ao cubo vezes 10. Agora, a gente vai fazer a multiplicação das potências de base 10. E assim a gente vai ter 12,8 vezes 10 elevado a 4. Por que 10 elevado a 4? Porque eu peguei e repeti a base, são meus expoentes. O expoente daqui, que a gente não está vendo, é 1. 3 mais 1, 4. Agora, vamos passar para a notação científica. Para passar para a notação científica, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse 12,8 que está aqui e vou andar com uma casa para a esquerda. Eu vou tirar uma casa desse número. E aí ele vai passar a ser o 1,28. E aí, se eu tirei uma casa dele, eu tenho que dar um jeito de compensar e devolver essa casa. Eu vou devolver mais uma casa que eu tirei dele aqui no expoente. Então, vai ficar 10 elevado a 5 pascais. Essa é a pressão feita pelo líquido. A gente quer saber a força. E a gente precisa lembrar que a pressão ela se relaciona com a força da seguinte fórmula. A pressão é força sobre área. E agora eu vou substituir os valores da pressão e da área para a gente calcular a força. A pressão é 1,28 vezes 10 elevado a 5. A força a gente quer descobrir. E a área a gente já sabe que é 5 vezes 10 elevados a menos 4, ok? Olha aqui. Agora eu vou pegar esse valor que está dividindo e vou passar para o lado esquerdo multiplicando. A gente vai ter o quê? A gente vai ter 1,28 vezes 5 vezes 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 4. E esse vai ser o valor da nossa força quando a gente fizer os cálculos. Multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 5 mais menos 4. E 1,28 vezes 5 é 6,4. Fazendo a conta, né, reescrevendo isso, a gente vai ter que a força vai ser 6,4 vezes 10 elevado a 1. E isso vai dar 64 newtons. E, portanto, o nosso gabarito vai ser justamente a letra E. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.